É preciso que fique muito bem claro, até porque a repercussão tem sido muito negativa dessa chapa de oposição para a eleição do Conselho ontem, por tudo que ocorreu, e essa repercussão negativa ela é potencializada por esse discurso muito forte do Rafael Tenório, em falar que queriam ganhar a presidência do Conselho para triturar o Omar Coelho, que é o presidente executivo, que não iria entregar o cordeiro para os lobos, falou em traição. Agora, sabe aquele ditado que o combinado não sai caro? Né? Muito embora na política a gente vê isso sempre, os acordos eles acabam não sendo cumpridos, mas olha, minha gente, no CSA, num time de futebol e principalmente levando em consideração tudo que o Rafael Tenório fez em 5 anos, se apresentar uma chapa de oposição, meio que na surdina, quando o discurso foi o tempo todo cantado em verso e prosa durante todo o processo eleitoral, que era a aclamação do Rafael Tenório, que não teria chapa de oposição, não seria apresentada uma chapa de oposição, e quando foi se ventilado isso, foi ventilado em manobra de eleição, para que se pudesse fragilizar a chapa 1, que acabou sendo a vitoriosa, do Omar Coelho. Não faz muito sentido, não é razoável se apresentar um candidato de oposição, embora exista sempre esse discurso mascarado. Isso fortalece a democracia, isso é bom pro time, é bom porcaria nenhuma. Principalmente levando em consideração que a oposição seria para o Rafael Tenório, porque se o camarada tem memória curta, ele pegou o CSA literalmente no limbo. Em 2015, quando ele foi eleito, o CSA nem divisão tinha. Pegou o time com 5 folhas salariais atrasadas, pô. E sem calendário para jogar no segundo semestre. Se montou um time, eu lembro muito bem, em outubro de 2015, com o Oliveira Canidé, para começar o campeonato em janeiro de 2016. E aí, para garantir vaga para a Série D em 2016, e o time foi bater a Série A do Campeonato Nacional, pô. Então, repito, não é razoável, não é, eu me atrevo até a dizer, não é inteligente se lançar um candidato para bater chapa com o Rafael Tenório. Isso é muito claro. Agora, qual foi a manobra, digamos assim? Porque, olha, era anti-véspera de Natal. É uma aclamação. A eleição lá no tabuleiro, no Nelson Peixoto Feijó. E aí, não vou me deslocar à noite, não vou me deslocar para lá porque ele vai ser aclamado. E aí se montou uma estratégia com um grupo que por muito pouco, né? E eu não sei o grau que isso de repercussão teria, inclusive junto à torcida, principalmente a torcida organizada, que por muito pouco o Rafael Tenório não perdeu a eleição. A diferença acho que foi de 13, 15 votos, né? 15 votos a diferença. E repito, né? O combinado não sai caro. Ele fez questão de frisar ali. Eu não vou falar de traição, de entregar o cordeiro pro lobo, não vou falar nada disso. Agora, várias e várias entrevistas foram dadas a mim, na emissora de rádio, aqui nesse programa, que não teria chapa de oposição. Que o candidato a Rafael Tenório chega agora, lança e perde mais uma vez, porque perderam as 2 eleições, né? Além de toda essa manobra, as derrotas, elas ficam muito acachapantes. Primeiro que vocês dimensionaram demais, deixou o agora presidente do Conselho muito grande do processo, porque ele conseguiu eleger o Omar, e mesmo sem ter campanha e se articulando para ter uma chapa de oposição meio que na surdina, ele ganhou de novo. Então, vocês acabaram transformando ele num super presidente, né? De ter, sem campanha, eleito um presidente que, em tese, tinha uma rejeição muito grande e ter vencido a sua própria eleição quando não fez campanha e se articulou para tudo isso. É preciso que se desmonte o palanque? O discurso será esse? Será. Quando aconteceu a eleição dia 6, foi importante para o clube? Acho que foi. Deu uma movimentada, o sócio participou. Mas ontem, se a chapa de oposição vence a eleição, o prejudicado, na minha opinião, e nesse momento eu me posiciono, seria muito ruim para o clube. Porque claramente teria um grupo comandando o conselho que era contrário ao grupo que é presidido na executiva pelo Omar Coelho. Nós já, para finalizar, tivemos um exemplo disso. À época, anos atrás, o CSA tinha um grupo no Conselho Deliberativo, que é em saudosa memória, o Zé Carlos Simões, e o outro grupo na executiva que era comandado pelo Euclides Melo. Sabe qual foi o resultado? O CSA foi parar na 2ª divisão do Campeonato Alagoano. Então, da próxima vez, avaliem que façam risco calculado, que se avalie os passos, porque a repercussão sobre todos os aspectos foi muito negativa dessa chapa de oposição que lançaram ontem no CSA.